Oi, sétimo! Tudo bem, meus amores? Voltamos. Ontem não teve, né? Educação física. Mas hoje, calma, eu não ia abandonar vocês a semana inteira. Voltei com tecnologia e não estou sozinha. Se preparem. Pro Renata tá aqui com a gente. Seja bem-vinda, Rê! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse dia frio, né? Hoje está um friozão aqui, né? Não sei onde vocês estão, mas hoje eu tô aqui congelando. É sempre um prazer estar com vocês. Espero que a nossa aula seja muito boa. Hoje o tema da nossa aula é Eu Posto, você compartilha, ele curte, e nós vamos conversar sobre, mais uma vez, tudo que está envolvendo a tecnologia nesses meios digitais. Mas antes da gente começar, Ju, tá frio aí? E a Ju vai ler a habilidade da aula pra gente antes, tá bom? Vamos lá. Rê, muito frio. E pra sair debaixo do cobertor hoje? Ó, briguei, hein? Mas tô aqui. Eu vim, firme e forte. Até postei no meu Instagram lá, no status assim, ó. Tô aqui, ó, com um sorriso no rosto. Isso que importa, né, galerinha? Vamos, tá frio? Vamos esquentar, vamos aquecer nossos corações. Habilidade, professores. Vocês estão aí olhando a gente, assim, especialmente. Então, esse recadinho é pra vocês. A habilidade da aula de hoje, do sétimo ano, é... Tá aparecendo aí, ó, na telinha o número, então eu vou ler só o descritivo deles. Compreender e avaliar conteúdos produzidos por meios digitais, posicionando-se de maneira empática e crítica. Bora lá, Rê? Bora, pessoal. Então, hoje nós vamos conversar sobre eu posto, você compartilha, ele curte. E eu vou pedir já para mostrar o nosso primeiro slide para a gente fazer uma reflexão sobre isso, né? Olha lá. Você já pensou sobre sua responsabilidade quando posta, curte ou compartilha um conteúdo? Antes de mais nada, eu quero lembrar vocês que as leis brasileiras, as leis que nos regem, elas deixam bem claro que nenhuma pessoa menor de 13 anos pode ter rede social, tá? Então, essa já é a primeira regrinha que é importantíssimo que vocês saibam, porque para que vocês sejam protegidos pela lei, então vocês têm que estar sobre tudo que ela está dizendo, e ela diz que menores de 13 anos não podem fazer parte das redes sociais. E aí a gente volta a perguntar, né, para a gente refletir: será que quando a gente posta, curte ou compartilha alguma coisa, a gente atinge alguém? Ou será que não? Será que a internet é terra de ninguém? Ah, tô lá, terra de ninguém. Ninguém tá vendo o que eu tô fazendo, posso fazer o que eu quiser ali, que tudo bem. Será que ela é terra de ninguém? Será que não há nenhum tipo de lei ou regra que organize ela? Só tem essa dos 13 anos? Peraí, não é bem assim. E hoje nós vamos conversar sobre isso, conversar sobre o poder dos memes, conversar sobre discurso de ódio e vamos trabalhar sobre todos esses temas. Para começar, eu sugiro uma interação no chat. Vou pedir para colocar o slide lá para vocês verem. E a pergunta é: por que alguém curte, comenta ou compartilha algo nas redes sociais? Que será que alguém curte, comenta ou compartilha algo nas redes sociais? E enquanto vocês vão comentando isso no chat, vale lembrar que o nosso chat fica aberto se vocês estiverem interagindo da maneira adequada. Caso vocês passem a interagir de maneira inadequada, aí então nós cortamos o chat, fechamos ele, porque o nosso intuito é que essa aula seja muito bacana, seja divertido, mas que vocês participem de maneira adequada. Quando não, quando o discurso é outro, então nós cortamos e abrimos somente quando for para ter interação. Então, participem de maneira legal, respondam lá para a gente por que alguém curte, comenta ou compartilha algo nas redes sociais. E aí eu vou pedir para mostrar o próximo slide para vocês. Olha lá, quando a gente curte, compartilha ou comenta algo nas redes sociais, essas ações são muito importantes para as plataformas digitais. Sabe por quê? Pode trocar o slide. Essas ações, elas geram dados para o pessoal lá das plataformas e geram divulgação de produtos. Como isso funciona? Quando você entra numa rede social, apesar dela parecer gratuita, porque você não paga nada para estar dentro dela, você assina um acordo quando você está lá fazendo o seu cadastro. Então lá tem li e concordo, você tica lá e entra. Quando você
deixou aquele check-in concordando ali com aqueles termos, você concordou em ceder os seus dados para aquela plataforma. Você cede, então, os seus gostos, o que você faz, os seus dados, a sua rotina. E o comportamento da plataforma é o quê? Coletar esses dados através dos algoritmos que são gerados, e aí eles geram essa divulgação de produtos. Então, por exemplo, se eu tenho um produto que eu vendo, eu vou lá na plataforma, entro em contato com eles e falo, olha, eu vendo esse produto X e eu quero que esse produto seja divulgado para as pessoas que têm interesse nele, que navegam pesquisando sobre ele, que buscam saber sobre ele. Como essa plataforma já coletou esses dados, ele sabe exatamente para quem ele vai divulgar. Então, eu pago para a plataforma e a plataforma divulga os produtos dela que vão gratuitamente para a gente, divulgação. Por isso que a gente não paga para estar nas redes sociais. Então, não é que ela é exatamente gratuita, tem um acordo ali de você aceitar esses termos todos para participar, entendem? E para a gente continuar, Ju, me diga o que eles disseram no chat. Por que a gente curte, comenta ou compartilha algo nas redes sociais? Vamos lá, Rê. Olha, tem um aqui que eu vou falar e eu quero que você comente. Depois eu leio o restante. O Cauê Henrique disse assim, ó. Até parece que eu vou desativar minhas redes sociais. Mas é isso que a gente quer, Rê? Não, em nenhum momento nós falamos que a gente não pedimos nada disso, nem dissemos que é para você ter, nem que dissemos para você não ter. Dissemos apenas que você está resguardado sob a lei quando você tem acima de 13 anos, e aí sim você pode ter sua rede social. Abaixo disso, você corre o risco de não estar resguardado pela lei. Então, ninguém pediu para desativar, mas está deixando claro que isso não está de acordo com a lei. Isso aí. Pode falar os outros, Ju. Vamos lá. A Isabela disse, porque a pessoa quer interagir com seus amigos e família, ou mostrar para os outros o que está fazendo no seu dia a dia. Interações são importantes porque movimentam as redes sociais, gerando marketing. 7º ano, olha essa resposta. Espetacular! Parece que ela já leu toda a nossa aula, né? Foi a Isabela. Muito bacana. Isabela. Deixar bem claro aí que a Isabela é demais, que eu sou fã da Isabela. Isabela, parabéns. Parece que você já viu toda a nossa aula, é isso mesmo. E quando alguém curte, compartilha ou comenta algo nas redes, significa que você está endossando aquilo. Palavra difícil, né? Ou assinando embaixo, uma coisa tão forte. O que significa isso traduzindo, né, para numa linguagem mais fácil? Significa que você está concordando com tudo que a pessoa deixou ali. Então, quando você curte, comenta ou compartilha qualquer tema na rede social, está dizendo ali, olha, realmente, o que você disse ali, eu concordo com você. Por isso que é tão importante nós termos esse cuidado com o que nós compartilhamos, com o que nós curtimos ou com o que nós fazemos. Por quê? Porque isso são ações muito importantes para as plataformas, porque elas geram os algoritmos, divulgam os produtos. Mas e aí, como que elas sabem o caminho que nós estamos trilhando? Como que a rede social sabe exatamente por onde eu estou passando, ou o que eu estou visitando, ou o que eu estou vendo, ou que produto eu estou buscando? Como que as plataformas digitais sabem disso, né? E aí, se puder passar o próximo slide, um que tem a trilha na neve. Isso, esse mesmo. Tá vendo ali um rastro na neve? Então, tudo que a gente faz nas redes ou na internet, ela deixa rastro na neve, rastro pela internet, como esses rastros nas neves. E esses rastros, eles são fáceis de serem localizados, tá bom? E aí, é através desses rastros que nós somos localizados em todo o tempo. Pensando numa situação, imagina que alguém colocou uma postagem na internet e você compartilhou aquela postagem. Outra pessoa comentou, outra pessoa curtiu. E aí isso foi feito por centenas, centenas e centenas de vezes, milhares de vezes, e isso deixa um rastro em todos os lados. Esse rastro é muito valioso. Esse rastro é o que faz com que, por exemplo, os produtos que são oferecidos sejam mais valorizados,
Por isso que, normalmente, os produtos contratam, por exemplo, pessoas famosas que têm muitos seguidores, para que elas possam, então, falar de seus produtos. Porque aquela pessoa colocando na rede, milhares de pessoas vão visualizar, diferente, por exemplo, se fosse na minha rede, onde poucas pessoas visualizariam, entendeu? Então, essas situações fazem com que a nossa curtida, o nosso comentário, o nosso compartilhamento tenha tanto peso para eles, porque eles conseguem rastrear o tanto que esses produtos estão sendo visualizados e o tanto que nós estamos navegando em relação àquilo. Isso é feito através dos dados algorítmicos. E aí a gente tem lá um outro slide, olha lá. Porque tudo que a gente faz gera dados, né? E esses dados, eles analisam o nosso comportamento. Então você imagina, né? Uma postagem como uma postagem qualquer que viralizou, que foi feita por milhões de pessoas, repassada por milhões de pessoas, imagina quantos dados elas estão sendo acumulados ali. Imagina por uma pessoa que postou e tantas outras comentaram, compartilharam ou repostaram. Imagina quanto que um produto, por exemplo, consegue ter de dados aquelas pessoas para saber quem é que vai querer ou quem é que vai saber daquele tema. E aí a gente entra no segundo tema da nossa aula, que é o conteúdo viral. Quando, né, algo se torna viral, o que é um conteúdo viral, afinal? Vocês sabem dizer o que é um conteúdo viral, afinal? Tem um próximo slide lá, por favor. Olha, um conteúdo viral é um conteúdo que se espalha rapidamente. É um conteúdo que é compartilhado por muita gente. Então, gente, um conteúdo viral é aquele que causa muita repercussão na internet. Quando algo é compartilhado milhares de vezes e chega até nos grupos de WhatsApp, ou ele até extrapola o grupo do WhatsApp, ele chega a ser comentado na televisão, ou por pessoas famosas, ou com os amigos na escola, quando a gente está conversando com os outros, ou até por telefone, por troca de mensagens. Esse conteúdo, quando é de um assunto que está circulando na internet, ele é um assunto viral. Ou seja, ele extrapolou um compartilhamento e ele passou a ser de diversas frentes, tá? Muitas pessoas acreditam que esses conteúdos, eles acontecem por acaso, mas nem sempre ele é por acaso. Isso é um engano. Um conteúdo viral, ele já tem, isso é comprovado, ele tem, inclusive, pessoas que pensam e trabalham sobre isso, que fazem conteúdos virais serem transmitidos para terem sucesso. Ou seja, isso é feito para ser comprovadamente uma venda para a pessoa. E aí nós temos uma interação. Por quê que um conteúdo viral se torna viral nas redes sociais? Por que um conteúdo qualquer, um conteúdo X, se torna viral nas redes sociais? Ju, o pessoal vai interagir com você, vai te contar aí por que um conteúdo se torna viral nas redes. E aí você vai me contar daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou entrar em um tipo de conteúdo viral que é muito conhecido dos alunos, que é o meme. Quem nunca aqui ouviu falar de meme, gente? Eu vejo meme todo o tempo, recebo meme o tempo inteiro. Por exemplo, hoje, sexta-feira, vira e mexe, a gente vai receber um hashtag sextou. Isso é um meme. Ou então, ali nas imagens a gente consegue ver diversos memes já conhecidos, né? Ah, mas professora, meme não é um assunto pedagógico. Opa, é sim. É um assunto muito pedagógico. Primeiro, porque vocês têm que entender a função do meme e por que ele pode ser bom ou ruim. E segundo, porque existem memes pensados, inclusive, com fins pedagógicos. Na outra aula, um aluno questionou, mas falar de meme não é um tema dessa aula? É sim, meme é importantíssimo de ser conversado sobre tudo isso. E aí, eu vou mostrar, pode passar mais um slide, por favor? A palavra meme, vou ler primeiro, tá? Meme é um tipo particular de informação visual e sucinta, porque sucinta significa rápida, geralmente num som de sátira ou humor, que circula com rapidez pela internet e sintetiza assuntos complexos. A palavra meme, ela é uma palavra que vem de um termo grego que significa imitação. Então, ela é muito utilizada na internet para esse tipo, para mostrar o que é uma viralização, por exemplo, né? Pode ser qualquer tipo de conteúdo, gente. Vídeo, imagem, ideia, frase, música,
qualquer coisa que consiga se espalhar para milhares de pessoas de forma sucinta, ou seja, uma imagem que quer dizer, ou trazer um conteúdo por trás dela, e viralizou, passou por todas as pessoas, pronto, é um meme. Memes são muito comuns, né? Principalmente nos WhatsApps, nas redes sociais, a gente tem muito meme, principalmente no WhatsApp, eu acho que acontece muito. Eu até na outra aula comentei, e a gente vai falar sobre isso de novo. Juliana, torcedora fanática do Palmeiras. Não é, Ju? Eu sim. Você contou meu segredo. Só que eu vou contar o seu. Você também, pro Rê. Verdade, gente. Também não significa que a gente não goste dos outros times, muito pelo contrário, porque a gente só consegue gostar de um porque sabe que tem os outros também, né? Então a gente pode escolher isso. Então, de forma alguma, a gente vai fazer um meme falando, por exemplo, mal de um outro time. Mas esses tempos atrás, Palmeiras foi campeão paulista, circulou um monte de memes por aí falando do nosso time que ganhou. Isso é um meme saudável, um meme que está trazendo uma mensagem curtinha, uma mensagem sucinta, e está mostrando o que ele quer mostrar ali, um conteúdo por trás disso. Mas antes da gente continuar, quero saber, Ju, o que eles disseram no chat? Por que um conteúdo se torna viral nas redes sociais? Eles estão amando, viu? Vou só te contar esse segredo. Vamos pegar meus prints aqui, eu vou fazendo uns prints, porque senão eu me perco no planeta. Antes de falar a resposta deles, a Ana Júlia disse assim, ó, eu sou fabricante de memes, tenho um perfil fabricando memes. Eu que crio, existe algo contra? Depende. O meme, ele tem várias possibilidades, nós vamos conversar sobre isso agora. Então, se você cria memes e os memes não têm um discurso de ódio, os memes não têm um preconceito, os memes não têm algo negativo mostrando nessa imagem, nessa frase que você está compartilhando, então não tem problema algum. Caso contrário, sim, e você pode, inclusive, ser penalizada na lei por conta disso. Tá? Importantíssimo, nós vamos falar sobre isso nessa continuação da aula, tá bom? E o que mais eles trouxeram? Eu tenho um exemplo. Você sabe que eu tenho um monte de meme já, né? Eu tenho um monte aí, Rê. É assim, né? Porque eu faço umas caras meia doida, porque eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila. E a gente, na aula de educação física, a gente pula, a gente dança, a gente joga futebol. Ontem a gente jogou bola, pra você ter uma ideia. Então a gente faz de tudo. E aí, geralmente, são memes bonitinhos, são engraçados, que me fazem rir também, né? Teve um que me deixou muito chateada, e eu denunciei. Um que tá no YouTube, e que foi ofensivo. Que falou que eu e a outra professora de educação física deu uns nomes bem feios pra nós duas, entendeu? Então, isso eu denunciei. Porque, assim, o meme faz parte. A gente sabe que a gente tá aqui propício a isso. Mas eu também dou risada. É gostoso dar risada, mas a risada tem que ser dos dois lados. Quando atinge, ofende, tem esse discurso aí ofensivo, aí não é legal, né, Rê? De forma alguma. Quando passou a ser ofensivo para um dos lados, quando alguém se sente agredido por aquilo de alguma forma, pronto, perdeu a graça. Então aí esse meme não é mais saudável. Ju, eles trouxeram mais alguma coisa falando sobre por que um conteúdo se torna viral nas redes sociais? Bastante. A Camila falou que porque muitas pessoas gostaram, se identificaram e aí compartilham. A Alice, para divulgar, por gostar da pessoa ou da postagem. E a Giovana também foi nesse lado aí, porque as pessoas curtem, compartilham, seguem e comentam. Tem uma aluna, Rê, que chama Aimee, que ela acompanha todas as aulas, ela não falta, e ela também tem um perfil no Instagram de memes dos professores, mas é muito bonitinho. Tem um meu, Rê, que eu tô bebendo água, e ela vai e fala que a galera tem que beber água, que é saudável, entendeu? Tem um que eu tô fazendo coração com a Fabiana, ela fala assim, olha, eu e a minha melhor amiga. Então, isso eu acho muito legal, eu me divirto. E aí depois você vê lá. Esse tipo de meme saudável que traz uma mensagem positiva, tudo bem, não está agredindo ninguém, está trazendo uma mensagem positiva por trás daquela imagem, daquele texto, daquela frase, então ótimo. Agora, caso contrário, aí então não, a gente tem um problema sério e nós vamos conversar sobre isso. Antes eu quero mostrar para vocês um meme
E quero que vocês... Vou mostrar maior, tá? Primeiro eu vou conversar sobre isso, vou mostrar maior depois a imagem para vocês. Esse é um meme que está mostrando a Santa Ceia, né? A imagem da Santa Ceia, onde está somente Jesus ali, sentado. Os discípulos não estão ali, eles estão em cima, nos quadrinhos, referindo-se a uma plataforma de mensagens ou de aulas, como nós temos tido nesse momento de pandemia. E aí eu quero saber de vocês, esse meme é o quê, gente? Ele é uma fake news? Todo mundo sabe que Jesus não estava sozinho na última ceia, então é uma mentira, é uma fake news? Ou ele é uma teoria da conspiração? Ah, não há fonte e a imagem pode ter sido manipulada. Ou será que esse meme ele é uma mensagem de utilidade pública? Porque todo mundo sabe que precisa respeitar agora o isolamento social. Enquanto vocês vão respondendo para mim isso, eu vou mostrar inclusive a imagem um pouquinho maior, se vocês puderem trocar o slide. Olha lá, dá para ver bem agora a imagem de Jesus sentado na mesa, os discípulos não estão ali. E aí vocês me respondam então se esse meme ele é um fake news, se ele é uma teoria da conspiração ou se ele é uma mensagem de utilidade pública. Enquanto isso, eu vou pedir para passar o slide, porque assim como as fake news, os memes também exigem que a gente tenha atenção nele. Por quê? Porque para que o meme seja criado, como a Ju estava falando da Aimee, como a Ju falou dos outros alunos que estão criando, ele tem que ter um repertório. Por exemplo, a Aimee, quando criou o repertório do Beba Água, ela sabe que é importante beber água, e ela conseguiu o uso da imagem da Juliana, no caso, tomando água. Pronto. Ela utilizou de maneira adequada essa imagem com o repertório. Usou com responsabilidade, porque em nenhum momento ela denegriu a imagem da Juliana, em nenhum momento ela trouxe uma desinformação. Muito pelo contrário, ela trouxe com base naquilo que ela estava criando, esse meme que ela criou, uma informação importante, que é a de que nós devemos beber água. E para qual a imagem que ela usou nesse momento? Ela usou a imagem da Ju bebendo água, que é uma pessoa que tem sido muito conhecida por vocês, que é muito querida por vocês. Então, ela fez isso com responsabilidade, fez isso da maneira correta. O meme, ele também tem esse teor de responsabilidade, ou de desinformação, que é um grande risco que nós temos que sempre analisar. E aí, Ju, volto para você, me fala, o que eles disseram, Ju? Esse meme que nós mostramos na Santa Ceia, o que eles disseram que é? Olha, Rê, ficou muito dividida entre A e C, tá? Então a gente tem aí, ó, falando que a Isabelle, o Wendel, tem alguns aí falando que é a letra A. Agora tem o Pedro, a Bruna, a Giovana, tudo falando que é a letra A. E o legal é que tem o aluno, a Carmen, falou assim, ó. Letra C, a pessoa postou esse meme falando sobre o distanciamento social. É apenas isso. Exatamente, essa pessoa, a Carmen, né, que disse que é uma mensagem de utilidade pública, porque falou de isolamento social, é ela que está correta. Na verdade, esse meme, que é uma imagem, né, só da Santa Ceia, ele traz uma mensagem por trás, dizendo que todo mundo precisa respeitar o isolamento social, ou seja, se fosse hoje, em meio à pandemia, essa cena, né, de Jesus sentado na mesa com todo mundo, né, com os discípulos, não poderia estar acontecendo dessa forma, porque seria uma aglomeração, e nós não podemos nos aglomerar nesse momento, não é verdade? Então, esse meme, tá, circulado ali, ele é uma mensagem de utilidade pública. Por que ele não é uma fake news? Porque ele não é uma informação, é uma informação não real, porém ela foi manipulada exatamente para trazer uma mensagem. Então, ela é, como forma de imagem, ela é um meme, ok? E aí, a gente entra na questão da desinformação que o meme pode causar. Quando a gente traz um meme que traz uma informação não verdadeira, ou que traz uma desinformação, a gente pode causar alguns problemas. Por exemplo, vou usar a Aimee de novo como exemplo, que a gente já usou ela no começo ali, né? Vou usar ela como exemplo. Se a Aimee tivesse feito, por exemplo, o meme da Ju, e dissesse lá, a Ju bebendo água, e dissesse, pessoal,
não bebam tanta água, bebam refrigerante. Ela estaria trazendo uma desinformação, estou usando uma informação superficial, tá? Uma informação simples, a gente está falando de coisas muito sérias que podem acontecer nas redes. E aí, quando as pessoas curtem, comentam ou compartilham isso nas redes, elas estão fazendo o quê? Será que elas estão considerando as consequências que elas podem causar quanto a isso? As pessoas que estão fazendo isso, elas podem ser impactadas? Será que elas podem dar vazão a um discurso de ódio? E aí nós entramos no nosso terceiro tema da aula, que é discurso de ódio. Gente, o que é um discurso de ódio? Lembra que eu falei no começo? Perguntei para vocês se a internet era terra de ninguém? Muito pelo contrário. A internet é uma terra gigante, realmente enorme, cheia de possibilidades, mas ela não é uma terra de ninguém. Ela é uma terra rígida por leis, ela tem regras claras. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos a lei do Marco Civil da Internet, que é uma lei recente, acho que foi de 2000, 2001, que deixa claro quais são os direitos e quais são os deveres de cada uma das pessoas que utilizam a internet ou as redes todas. Então, ela mostra qual é o seu dever como cidadão e qual é o seu direito como cidadão ali dentro, tá? Então, existem, sim, muitas regras que regem ali essas leis, tá? E nós vamos falar sobre essas possibilidades, então, quais são as penalizações possíveis e o que é, de fato, um discurso de ódio. Gente, como identificar um discurso de ódio? Primeira coisa, um discurso de ódio, ele tem normalmente um tom ameaçador, um tom abusivo e um tom preconceituoso. Por exemplo, usando a Ju de novo como exemplo, como eu usei naquele começo, nós poderíamos falar, por exemplo, de futebol, e a Ju poderia ter colocado na internet um meme sobre falando mal do outro time que perdeu. E aí ela poderia ter usado, por exemplo, um discurso de preconceito contra aquele time. E aí os alunos que seguem a Ju poderiam ter curtido, comentado, compartilhado aquilo tudo. Bom, primeiro, é um discurso de ódio? Sim, apesar da palavra ódio ser tão forte, né? Por que é um discurso de ódio? Porque traz um tom preconceituoso embutido nele, entendeu? E aí vamos para o próximo slide. De modo geral, as manifestações de discurso de ódio, elas costumam, se puder mostrar o slide, elas costumam incitar o ódio contra determinados grupos sociais, mais um para frente, por favor. Baseado em raça, etnia, gênero, orientação sexual, religiosa ou de origem nacional. Quando a gente curte uma postagem que fala mal de um determinado grupo social, por exemplo, você lembra que quando você curte, compartilha ou comenta algo, você está validando aquilo que a pessoa está dizendo? Quando você valida o que a pessoa acabou de dizer ali, você tem tanta responsabilidade quanto ela naquilo. Ou seja, você está dando força para aquele discurso dela e também pode ser penalizado na lei por estar compartilhando, repostando ou etc. em relação àquilo, ok? Isso é muito importante, isso é muito sério e nós devemos sim ter muito cuidado com isso. Agora, como que as redes sociais, gente, estão preparadas para lidar com esse tipo de discurso? Porque a maioria dos discursos de ódio, eles aparecem na rede social. É muito comum a gente ver esse tipo de situação acontecendo lá. Como que eles estão preparados para poder lidar com esse discurso de ódio? Pode passar mais um para frente, por favor. Primeira coisa é que essas manifestações são banidas das redes sociais, né? Quando elas são identificadas. Mas, na prática, esses comportamentos são difíceis de serem contidos. O que acontece com as redes sociais? E isso é importantíssimo. Nas redes sociais, nós temos um canal de denúncia, tá? Por quê? Porque nós, como cidadãos, temos o dever de denunciar aquilo que é incorreto, aquilo que é incoerente. Ju, você denunciou um do que era mesmo, de futebol? Não, Rê, era um que estava falando que eu e a professora Mara colocou dois nomes bem feios assim pra gente, sabe?
eles fazem uns vídeos, assim, de memes e pegaram e colocaram isso aí. Mas você sabe que isso que você tá falando não acontece só nas redes sociais, não, viu? Às vezes eu fico muito triste quando eu abro o chat e vejo no chat preconceito, homofobia. E muita gente copia e cola, porque acha legal, acha que é simples pegar, copiar e colar. Exatamente. As pessoas acham que é muito simples e acham que isso não vai chegar em lugar nenhum. Elas esquecem, Ju, que elas não estão blindadas por uma tela. Então, olha só, toda vez que você tem um computador, um celular, ou qualquer tipo de aparelho que se conecte na internet, você tem um númerozinho que é o IP. Esse número é como se fosse sua identidade virtual. E ela se conecta com a sua identidade real, né? De você, pessoa física, aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Toda vez que esse seu identificador, que seu IP é rastreado, ele é ligado com o seu nome. Então você não está blindado na rede social, você não está blindado na internet de forma alguma. E isso é importantíssimo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo com os meus filhos. Uma foto dos meus filhos foi publicada numa rede social sem meu consentimento. E eles estavam brincando, inclusive, e estavam brincando sem roupa. E eles foram publicados na internet dessa forma. Eu entendi que essa foto estava sendo abusiva e meu primeiro passo foi chegar na pessoa que publicou, que não tinha nem relação comigo, e pedir, por gentileza, se ela poderia retirar aquela foto da internet. E ela disse que não poderia, porque ela não tinha achado nada de mal e não ia fazer isso. Bom, então a minha postura foi, já que eu fiz o meu papel como cidadã, pedi para que ela fizesse isso sobre os meus filhos, que são minha responsabilidade, e ela não fez, eu fui na página da rede social e denunciei aquilo. Por trás dessa denúncia tem toda uma equipe que trabalha, e essa equipe foi investigar o que aconteceu. E ela investigou e baniu aquela publicação na internet. Se a pessoa repete aquilo, então a página dela é bloqueada. E aí, além de tudo isso, nós temos uma polícia que é todinha voltada para fazer esse tipo de buscas nas redes sociais, esse tipo de busca na internet, e que só investiga crimes virtuais. Nós vemos por aí várias situações de crimes virtuais ocorrendo, por exemplo, discurso de ódio homofóbico ou discurso de ódio preconceituoso contra famílias de famosos que adotaram filhos que são de outra etnia. Gente, por favor, né, já superamos isso, hora de passar isso para frente. Nós somos muito mais do que isso. E qual é o nosso papel como cidadãos? Localizamos? Não precisa entrar em conflito com a pessoa, de ir lá e comentar e falar, olha o que você está fazendo, seu preconceituoso, isso está errado. A melhor forma de lidar com isso é ignorar o que aconteceu, ignorar o que a pessoa fez e denunciar. A denúncia é a nossa via legal para dar conta de tudo isso. E nós devemos denunciar. É importantíssimo que nós façamos isso. E como garantir, gente, aí uma reflexão final para a gente, como garantir que nós teremos liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, vamos conter um discurso de ódio? Nas outras aulas, nós temos tratado sobre isso. Temos conversado muito sobre isso. E é importante vocês olharem para as postagens e perceberem se, de alguma forma, elas não estão agredindo nenhum grupo, né? Então, é importante vocês olharem para ela e falarem, tá, será que ela está agredindo, de alguma forma, alguém? Será que ela tem preconceito embutido de alguma forma? Será que essa imagem não está sendo agressiva contra um grupo religioso, ou contra um grupo étnico, ou contra uma nação, ou contra uma pessoa específica da minha escola, ou contra um amigo meu? Tudo isso tem que ser muito avaliado, ok? Se você olhou, viu que não é, então aí você tem a liberdade de expressão, você pode se expressar. A Juliana pode se expressar nas redes sociais dizendo, uhul, Palmeiras venceu. Todo mundo tem o direito de fazer isso, de dizer o que gosta, ou de dizer as suas crenças, desde que ela não invalide o que o outro pensa. Ela não pode dizer, uhul, Palmeiras venceu, e os outros times não valem nada, com outras palavras, inclusive. Ela pode,
desde que ela mantenha-se na opinião dela e não ofenda ninguém com aquilo que ela está dizendo. Isso é importantíssimo, nós podemos avaliar essas situações todas olhando dessa forma. E aí, lembra que nós temos uma frasezinha que nós usamos sempre em todas as aulas, que é praticar a dúvida saudável. Lembra como praticar a dúvida saudável? Que é o epa, peraí, o que é? Quando a gente pratica essa dúvida saudável, a gente já tem uma eliminação, assim, bem grande dos riscos de compartilhar um discurso de ódio, de compartilhar um meme ou uma fake news, um meme com uma desinformação ou algo assim. O EPA significa, tá, essa informação trouxe em mim alguma emoção positiva ou negativa? Ah, eu li, eu realmente senti raiva. Eu li e eu senti, fiquei bronqueada. Ah, eu li, não gostei do que eu vi ali. Eu li, eu gostei muito do que eu vi ali. Ah, realmente, esse time não é de nada. Ou realmente, isso não gostei do que estava escrito ali. Peraí, aí vai para a segunda parte. Peraí, pausa um pouco. Não passa para frente ainda. Reflete sobre isso. E vai para a parte do o quê. O quê significa, vamos pesquisar sobre esse assunto? Vamos ler com calma aquela informação? Vamos ter certeza de que aquela informação não está trazendo nenhum discurso de ódio? E aí o discurso de ódio, lembrando, apesar da palavra ser forte, ela é qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de situação que traga para você homofobia, preconceito racial, preconceito étnico. Então, tudo isso que está embutido em qualquer tipo de imagem ou de notícia, ela não deve ser compartilhada, e sim denunciada. Uma vez que você compartilhou isso, uma vez que você comentou isso, uma vez que você escreveu sobre isso também, você está validando o que a pessoa fez, e está tão errado quanto a pessoa que causou isso. Gente, essa é a mensagem dessa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido e espero que daqui para frente, mais uma vez, vocês possam avaliar cada mensagenzinha que vocês recebem, inclusive essas imagens que parecem tão fofinhas e sem nenhuma pretensão a princípio quando nós recebemos, mas que merece sim ser avaliada e ser bem cautelosamente olhada para ver se não tem nenhum discurso de ódio embutido nela. Não é, Ju? Isso aí, Rê. E aí a gente, assim, você deu o seu recado aí que essa aula foi maravilhosa. Eu tenho certeza que eles vão repensar, né, no modo que eles utilizam o acesso aí fácil à internet. E aí eles também têm uma maneira, Rê, de se comunicar com a gente. Vai aparecer aí na telinha um QR Code. Esse QR Code eles podem escanear e falar se gostaram da aula, se não gostaram, dar o feedback, se ficou alguma dúvida, se entendeu, se tem uma pergunta. E, gente, é super importante que alunos, professores façam isso para que a gente possa preparar melhor as próximas aulas. Certo? Eu vou ficando por aqui, eu vou dar tchau, depois a ProRê vai dar tchau. Então, 1000 beijos pra vocês, bom final de semana e obrigada por todo o carinho que vocês têm tido comigo, viu? Beijo! Eu também quero agradecer a vocês por mais essa aula. É sempre um prazer estar junto com vocês. É sempre um privilégio poder trocar e compartilhar, ouvir o que vocês têm a dizer, perceber que nós temos uma geração, por exemplo, como a Emê, que tem trazido memes saudáveis, memes positivos, com mensagens boas. É sempre muito bacana estar com vocês. Até a próxima aula, pessoal. Um beijo!